eu fui convidada pelo canal Mulher de Excelência para falar sobre saúde do coração da mulher. E esse mês de maio é muito especial porque no dia 14 de maio nós comemoramos o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher. E a primeira pergunta que me veio foi: quais são os principais fatores de risco para doenças cardíacas em mulheres? Para a gente falar sobre fatores de risco em mulheres, precisamos primeiro falar dos fatores de risco em geral: hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, história familiar e tabagismo. O que acontece com a mulher? Quando ela vai ficando mais velha, especialmente depois que ela entra na menopausa, ela perde suas características protetoras do estrogênio, o hormônio feminino. E com isso, fatores de risco que eram mais impactantes no homem passam a ser mais impactantes também na mulher, por conta da predominância hormonal que não existe mais de tanto estrogênio, progesterona, e acaba ficando com uma fisiologia de idoso semelhante à do homem. Então, quando uma mulher, por exemplo, chega no pronto-socorro com dor no peito, infartando, o principal que a gente pensa, se ela não está nessa fase pós-menopausa, é que ela, por exemplo, fuma. Porque o cigarro e também a diabetes são fatores de risco muito impactantes na saúde cardiovascular da mulher. Por isso, você, mulher, se você fuma, tente tomar a decisão hoje mesmo de buscar ajuda para parar de fumar. De que maneira a menopausa afeta a saúde do coração da mulher? Menopausa e coração da mulher. Lá no meu Instagram já fiz um vídeo também sobre isso e falando a necessidade de um acompanhamento de perto no período do climatério e da menopausa propriamente, pós-menopausa, pois muitos hormônios modificam e essa modificação traz impacto no coração da mulher. O estrogênio é um hormônio protetor. Quando ele diminui, que é justamente a fase da menopausa, a mulher pode começar a ter hipertensão arterial, pode aumentar o seu risco de infarto e pode começar também a ter, numa mesma frequência que o homem, mais quantidade de colesterol ruim, que é o LDL. O grande perigo é que, se não houver um acompanhamento também com um bom ginecologista, algumas prescrições de reposição hormonal podem acabar prejudicando. Isso por quê? A reposição, por exemplo, do estrogênio, o gel de progesterona, poderia sim beneficiar algumas mulheres. No entanto, se elas buscam pelo chip da beleza ou o chip com testosterona, androlona, outros esteroides associados aos hormônios masculinos, isso pode aumentar o seu risco cardiovascular, aumentar a pressão, aumentar o colesterol ruim. Daí a necessidade de, assim como em algumas fases da vida a mulher precisa sim se consultar com ginecologista e com cardiologista, nessa fase de entrada da menopausa também é muito importante esse check-up para identificar algumas taxas e algumas alterações em medidas de pressão arterial e de risco de isquemia coronária nessa fase da mulher. Como os sintomas de um ataque cardíaco podem ser diferentes em mulheres comparados aos homens? Essa é de fato uma pergunta muito necessária, porque sim, os sintomas da mulher no infarto, por exemplo, podem ser diferentes dos sintomas do homem. A dor típica do infarto é uma dor retroesternal, atrás desse osso aqui externo, em aperto, em geral com irradiação para o braço esquerdo e com uma sensação de queimação que pode irradiar também para o pescoço e para a mandíbula. No entanto, as mulheres às vezes vêm sentindo já essa dor no peito, que a gente chama de angina, porém podem não estar valorizando os sintomas por conta da correria do dia a dia, dos cuidados em casa, ou até mesmo dos estresses e outros momentos de angústia, podem achar que aquela dor no peito é
até de uma ansiedade, de uma angústia propriamente, ou até mesmo de uma síndrome do pânico, do medo, ou mesmo num momento de luto. E não ir valorizando os seus sintomas. Porém, mulher, valorize-se. Valorize também o que você está sentindo, valorize a sua vida, pois esses sintomas iniciais podem ser a angina ou até mesmo alguns sintomas que a gente chama de equivalente anginoso, que é aquela dor no peito, um mal-estar, um cansaço quando vai fazer uma coisa tipo de correr até o ponto do ônibus ou subir uma escada. Tudo isso pode ser um equivalente de angina e um risco aumentado de infarto. O homem, em geral, quando sente uma dor, ele busca o médico, ele busca ajuda. A gente brinca até que o homem, com uma dorzinha, um cansaço de uma gripe, ele já está arriado, já está completamente destruído. Que o homem, por exemplo, não aguentaria, como as mulheres, a dor do parto. A mulher, ela é mais maleável, ela é mais resistente à dor. E é por isso que acaba retardando o diagnóstico. Daí a importância da gente falar isso aqui também. Existe alguma diferença na eficácia dos tratamentos cardíacos entre homens e mulheres? Sim, existem medicamentos que são melhores para homens e outros que são melhores para mulheres. Por exemplo, beta-bloqueadores, que são nebivolol, atenolol, não fazem muito bem para homem, porque podem piorar a potência sexual. Em contrapartida, são bons medicamentos para mulheres que têm hipertensão e que têm associado a essa hipertensão momentos de muito nervosismo, de estresse, de palpitação, pois são substâncias que controlam justamente essa descarga de adrenalina. Também precisamos individualizar conforme o histórico genético dessa paciente. Por exemplo, mulheres de pele preta vão se beneficiar mais de medicações de atuação no sistema de vasodilatação, como por exemplo amlodipina, do que mulheres de pele branca. Então essa interseccionalidade, essa individualização do paciente é muito importante na hora de decidir a prescrição. Como a gravidez afeta a saúde do coração e quais precauções devem ser tomadas? No período da gestação, ocorrem modificações fisiológicas do sistema cardiovascular. No início, a mulher fica com a pressão mais baixa, o coração vai se adaptando à questão do volume, porque a barriga também vai tendo muito líquido, vai crescendo, e a mulher vai se adaptando à questão de batimento cardíaco, de pressão arterial. No entanto, lá para a segunda fase, terceiro semestre da gestação, começa a surgir maior risco de, por exemplo, surgir a hipertensão gestacional, que está associada à pré-eclâmpsia, eclâmpsia e até mesmo risco de morte para a mãe e para o bebê. Ao longo desses meus anos de experiência, tratei e trato muitas mulheres, mães que estão hipertensas durante a gravidez ou que já eram hipertensas antes e que a gente tem que fazer ajuste do medicamento. Há também alguns casos mais críticos, de mulheres grávidas com insuficiência cardíaca, com válvulas protéticas e necessidade de anticoagulante, algumas vezes vão ter que tomar também injeções para afinar esse sangue, e até mesmo algumas mulheres que acabam infartando durante esse período. De fato, é um período muito delicado, mas a cardiologia tem vários recursos e também vários medicamentos autorizados para serem usados nesse período e proteger tanto a mãe quanto o bebê. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir aqui essa postagem, seguir também o meu canal, seguir lá no Instagram o Dr. Stephanie Mares e também Mulheres de Excelência, para que você possa ver conteúdos que te ajudem a cuidar da sua saúde do coração e também da sua saúde como um todo. Um abraço!